Qual foi a última vez que você chegou no mercado e disse: meu amigo, por favor, 200 gramas de aço cortado bem fininho? Ontem, semana passada, faz muito tempo, não me lembro, nunca. Mas qual foi a última vez que você comprou, pediu, usou, vendeu, emprestou, trocou ou simplesmente viu um produto feito com aço? Hoje, não faz nem um minuto, nesse instante, agorinha mesmo, todas as anteriores. Hoje em dia o aço, se não está diretamente naquilo que você manuseia, ele está indiretamente ligado a praticamente tudo que você manuseia. Mas onde está todo esse aço que nós usamos e não vemos? Para descobrir, vamos fazer um exercício de imaginação. Vamos imaginar como seria o mundo sem aço. Isso devia ser objeto de ficção científica. É muito difícil você imaginar hoje o mundo sem a siderurgia. Já tem 150 anos em que o aço domina a nossa civilização. Fica difícil de imaginar, porque teria que voltar talvez aí 100 anos e falar, olha, as pessoas andam só a pé, as cidades têm que ser menores, as cidades têm que ser horizontais e não verticais. Literalmente nós voltaríamos para a Idade da Pedra, né? Viver sem aço me parece totalmente improvável desde o início do século XX ou no final do século XIX. Então, é praticamente impossível pensar a vida moderna sem a presença do aço. Ele está presente primeiro em coisas bem palpáveis que você pega todo dia, como por exemplo seus talheres. Todas as nossas casas são de concreto, usando barras de aço no meio do concreto. O teu carro é quase que todo ele em aço. Com certeza uns 60% do peso dele é aço. Ele entra, por exemplo, na fabricação de máquinas e equipamentos, né? Ele é um elemento dispensável, ele entra na fabricação de meios de transporte. Você não pode fazer uma grande barragem sem toneladas e toneladas de aço. Portos, navios, aviões, né? Quem consegue viver sem isso hoje? Você não pode fazer uma ponte se não tiver perfis metálicos de grande dimensão. O senhor precisa do aço para fazer gasoduto. O senhor precisa de aço para fazer tubos de perfuração de petróleo. Precisa de aço para fazer ferramentas. Não tem indústria ou que não use aço nos seus equipamentos ou que não precise de aço para produzir os seus produtos. Você tem a era da pedra lascada, a era da pedra polida. Depois você tem a era do bronze, depois você tem a era do aço. O aço mudou o mundo pela primeira vez, em torno do ano de 1200 a.C. Até então, o homem fabricava seus instrumentos em bronze. Quando algumas populações do Oriente Próximo descobriram que era possível se fabricar aço. Isto é, existia uma pedra meio avermelhada, certo? Que colocada numa fogueira, cozinhava e depois saía uma coisa metálica. Os povos que dominaram a tecnologia do aço foram os povos que se lançaram a conquistas. Desde então, o homem nunca mais abandonou o uso do aço. Mas foi em torno do ano 1870 d.C. que o aço começou a mudar o mundo pela segunda vez. Um inglês, um engenheiro chamado Henry Bessemer, encontrou um jeito de transformar o gusa em aço sem precisar de energia nenhuma e de uma forma extremamente rápida, porque a maior limitação antes era fabricar o aço. Uma turma de vários operários trabalhava um dia inteiro para produzir 250 quilos de aço, enquanto que pelo processo Bessemer você transformava 10 toneladas de gusa em 10 toneladas de aço em 15 minutos. E, digamos, o aço teve um auge na sua
Importância que corresponde exatamente entre o final do século XIX e o começo do século XX. Mas no começo do século XX, o Brasil ainda não tinha indústrias. Em 1930, depois de quase 4 séculos e meio de história, a economia do país ainda dependia da lavoura. Até que um gaúcho obstinado e polêmico assumiu a presidência da República. Qual é a primeira coisa que você faria se fosse presidente do Brasil? Jânio Quadros proibiu as mulheres de usarem biquíni na praia. Floriano Peixoto mudou o carnaval para o mês de junho. Getúlio Vargas começou o processo de industrialização do país. Quando era uma colônia de Portugal, o Brasil não podia ter fábricas. Portugal tinha um acordo comercial com a Inglaterra. E pelo acordo, Portugal só podia comprar produtos manufaturados ingleses. Nisso, Portugal não foi nada diferente da Inglaterra em relação aos Estados Unidos. A Inglaterra também proibia os Estados Unidos de produzir aço. Porque Portugal não queria que a colônia tivesse indústria. Tudo tinha que ser comprado de Portugal. Depois que se tornou independente, o Brasil ficou livre para ter indústrias. Mas a Inglaterra convenceu o nosso governo a adotar tarifas de importação muito baixas. E nós continuamos comprando os produtos ingleses. Assim chegamos a 1930, sem ter tido a chance de criar uma indústria nacional. Mas Getúlio Vargas queria reverter essa situação e sabia exatamente por onde começar. Getúlio entendia perfeitamente que a industrialização brasileira dependia da construção de uma siderúrgica importante. Em seus discursos, ele dizia que a criação de uma grande indústria siderúrgica seria sinônimo de soberania nacional e garantia de uma era de prosperidade para o Brasil. Todo país recém-criado precisa de ter 3 coisas: uma bandeira, uma companhia aérea e uma siderúrgica. As manobras políticas que Getúlio Vargas usou para construir uma siderúrgica no Brasil deixariam qualquer político com inveja. Até Henrique VIII, que inventou uma nova religião só para poder se casar de novo, ficaria com inveja. E Nero, então, que incendiou Roma só para refazer a cidade do seu jeito, arderia de inveja. Quando assumiu o poder, Getúlio Vargas pensava em construir uma usina com participação de capital estrangeiro e fechou um acordo com a United States Steel. Mas quando a Segunda Guerra começou, os americanos acabaram desistindo do projeto. Getúlio Vargas então mudou de ideia e decidiu fazer uma empresa nacional usando apenas empréstimos estrangeiros. Aproveitou a tensão da Segunda Guerra e fez um discurso elogiando a Alemanha. O discurso assustou os americanos e eles decidiram apoiar o governo brasileiro em seus planos para o setor siderúrgico. Mas a United States Steel resolveu impedir o negócio. Não queriam que seu país emprestasse dinheiro para a construção de uma usina concorrente. Getúlio Vargas então teve que lançar mão de seu último recurso. Ameaçou proibir os americanos de usarem o Porto de Natal. O presidente Franklin Roosevelt imediatamente ordenou que a United States Steel autorizasse o empréstimo. Finalmente o Brasil ia construir uma usina siderúrgica capaz de impulsionar o seu processo de industrialização. Até então, o país só tinha conhecido pequenas tentativas de se produzir aço nacional. Acho que a história do aço no Brasil começa em 1600, mais ou menos. Quer dizer, tem relatos históricos de ferreiros que vieram de Portugal e que descobriram minério de ferro em alguns lugares e começaram a produzir. Ferradura, ponta de arado, utensílio doméstico para a colônia. O Brasil nunca teve uma produção importante de ferro, enquanto que a Europa e Estados Unidos estavam se desenvolvendo bastante.
Até que em 1937, um grupo belgo-luxemburguês comprou a Companhia Siderúrgica Mineira e a área de Monlevade e criou a Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira. Até aí, Monlevade também usava alto forno a carvão de madeira. Quer dizer, grande siderurgia no Brasil não havia. O Brasil tinha uma produção de aço reduzida, cara e antieconômica, nas palavras de Getúlio Vargas. Seus planos previam a construção de uma usina grande e moderna. A indústria brasileira ela tem dois momentos, antes e depois de Volta Redonda. Aí é que realmente muda a escala. O Brasil começa a produzir grandes quantidades de aço para atender a necessidade da sua indústria, que já consumia muito, né? Mas que a maior parte era importada. Getúlio Vargas queria construir uma usina integrada, ou seja, uma usina capaz de fazer todas as etapas da produção do aço. Se você quiser contar a história do aço, a história da fabricação do aço, desde o momento em que o minério de ferro sai lá da mina, em Minas Gerais, até chegar no produto final, aquela faca que está na sua mesa, tem uma primeira etapa que é o que a gente, na linguagem técnica, chama de a redução do minério de ferro. O que quer dizer isso? Tirar o óxido, porque o ferro na natureza está misturado com oxigênio. E a gente precisa tirar fora aquele oxigênio que não nos ajuda. O ferro misturado com oxigênio, ele é frágil. Então nós temos que tirar o oxigênio fora, é a etapa da redução. Depois nós precisamos fundir o ferro, quer dizer, aquecer até 1.600 graus para que ele seja líquido e que a gente possa misturar com pequenas quantidades de carbono, silício, manganês para ajustar a composição química e conseguir a propriedade que eu quiser. E depois eu vou ter que conformá-lo, vou ter que transformar numa forma que me interesse. Então, em geral, eu passo por uma etapa de laminação. Se você quer fazer uma faca, a sua última etapa vai ser um forjamento. Você pega uma barra de ferro redonda e você dá com uma prensa que tenha, uma matriz que tenha o formato da faca, ela vai prensar e fazer a faca que você quer. Uma das primeiras dificuldades encontradas pelo governo brasileiro foi a escolha do local onde seria construída a usina. O que se desejava, o óbvio, era de colocar a siderúrgica à beira-mar, porque o carvão tinha que ser importado. Mas houve um grande empecilho. Havia o medo de que a usina pudesse ser bombardeada pelos alemães. E então foi escolhido um local que estivesse fora do alcance do maior canhão naval da época, Volta Redonda. Depois que o local foi escolhido, o governo brasileiro passou a enfrentar dificuldades na construção das instalações da usina. A usina estava sendo feita para que o Brasil começasse a produzir aço. Portanto, o país não tinha aço nem mesmo para fazer a própria usina. As estruturas tiveram que ser importadas. Os custos do empreendimento excederam as expectativas. E Getúlio Vargas teve que conseguir outro empréstimo. Era um investimento muito caro e continua sendo. O retorno do capital demora muito. Então, as estatais surgiram nos países em desenvolvimento com um mecanismo de contornar a fragilidade do capital privado na ocasião. Ao redor da siderúrgica, foi erguida uma cidade para abrigar as pessoas que tinham vindo construir a usina e trabalhar dentro dela. Nós tivemos um primeiro estágio em que as pessoas eram assim, laçadas, né? Ia-se para o interior de Minas, de Goiás, de São Paulo, etc., dos outros estados todos, iam trazendo as pessoas, mas elas vinham meio na marra, né? Não era uma coisa assim que as pessoas escolhiam muito vir, não. E assim, muita gente chegava aqui, não sabia nem sequer o nome. Mas chegava aqui, arranjava um emprego,
Aí tinha estabilidade, ganhava bota. Tinha gente que nunca tinha calçado bota na vida. Mas aí depois, num outro estágio, as pessoas passaram a escolher vir para cá. Profissionais, médicos, advogados, entendeu? Que formaram a sua vida profissional aqui em Volta Redonda. Pode parecer uma ironia do destino, mas mesmo depois de tanto esforço, as obras não foram concluídas a tempo de Getúlio Vargas inaugurar a usina. A primeira corrida de aço da Companhia Siderúrgica Nacional foi então conduzida pelo presidente Eurico Gaspar Dutra no ano de 1946. Aí foi uma fase brilhante, gloriosa da siderurgia brasileira. Eu nasci e cresci vendo uma cidade que não dormia nunca. Eram 3 turnos de trabalho, né? Que fechavam às 24 horas do dia. A Companhia Siderúrgica Nacional cumpria seu papel de iniciar a produção de aço em larga escala no Brasil e impulsionar a industrialização do país. A história do Brasil começa um pouco com a Companhia Siderúrgica Nacional. Foi quando ocorreu a transformação de um Brasil essencialmente agrário no Brasil essencialmente industrial. Então é um grande marco. Ela começou a entrar em operação em 1946, né? E teve uma importância decisiva para o desenvolvimento brasileiro. Em 1905, Einstein descobriu que a percepção do tempo é relativa ao movimento dos observadores. 50 anos depois, Juscelino Kubitschek assumiu a presidência do Brasil e resolveu usar um conceito parecido em seu governo. Disse que o Brasil ia avançar o equivalente a 50 anos em apenas 5. Juscelino Kubitschek queria acelerar a industrialização iniciada por Getúlio Vargas. O preço de produtos fabricados com aço com certeza diminuiu a partir do momento em que a CSN começou a fabricar aço no Brasil. O número de empresas que trabalhavam com aço e que produziam peças de aço cresceu bastante. A construção da usina de Volta Redonda tinha aberto o caminho e gerado a confiança necessária para a criação de novas usinas siderúrgicas no Brasil. Aí começaram a surgir ideias de criarem novas usinas. O engenheiro Plínio de Queiroz conseguiu apoio do governo para criar uma siderúrgica em São Paulo. E em 1959, Juscelino Kubitschek inaugurou as obras em Cubatão. 4 anos depois, foi inaugurada a usina da Companhia Siderúrgica Paulista, a Cosipa. Sua principal produção eram as chapas largas para a indústria automobilística. E se São Paulo já tinha uma usina siderúrgica, Minas Gerais também queria ter a sua. Afinal, Minas Gerais era o santuário do ferro no Brasil e era a terra natal do presidente da República. As atividades das usinas siderúrgicas brasileiras se complementavam e, juntas, elas faziam com que a produção nacional de aço crescesse a cada ano. Com isso, houve um grande aumento também do consumo de aço no Brasil. O Brasil passou a entrar nas estatísticas de consumo de aço que não existia. E assim, o aço ia mudando a vida do brasileiro. Então, toda vez que a pessoa migra do campo à cidade, ela se torna um novo consumidor de aço.
Na campo, não necessariamente ela precisa de tanto aço, mas na cidade ela se torna, mesmo que ela não saiba que ela esteja consumindo aço. Até então, as vendas e os mercados das cidades brasileiras vendiam seus produtos a granel, pesados no balcão e embrulhados em papel. Em alguns países da Europa e nos Estados Unidos, isso era diferente. Há quase um século tinha sido inventada a lata de folha de Flandres. Folha de Flandres é parecida com o aço galvanizado, só que em vez de estar recoberto com zinco, está recoberto com estanho. É um outro elemento que protege contra a corrosão e que facilita a soldagem. Então, a folha de Flandres é muito usada em embalagens, né? O símbolo máximo da industrialização promovida pelo governo de Juscelino Kubitschek era a produção nacional de automóveis. E o Brasil só podia produzir automóveis porque tinha sua própria produção de aço. A indústria automobilística e a construção de estradas começavam a ligar o enorme território brasileiro de ponta a ponta e tornavam possível um antigo sonho. Um sonho que havia surgido em 1891 com a primeira Constituição Republicana. Construir uma nova capital para o Brasil na região central do país. A gente mede o crescimento da economia sempre, por exemplo, olhando quanto de ferro está sendo consumido na construção civil. Alguns empresários sugeriram ao governo que a nova capital do Brasil fosse construída inteiramente em aço para reduzir o custo das obras. O aço está presente nas duas principais técnicas de construção civil do século XX. A primeira é o concreto armado, que usa vergalhões internos sustentando a estrutura. Quando se diz concreto armado, ele é armado em aço, armado com aço. A segunda técnica é o próprio aço puro, usado como material principal da estrutura da construção. A estrutura em aço realmente é como se fosse uma montagem, muito claramente, de peças. Primeiro que o aço não é um material novo, né? A grande maioria é uma novidade, né? Um edifício metálico. Mas já se faz edifícios metálicos há quase 200 anos. A Torre Eiffel é absolutamente uma expressão das virtudes do aço e só do aço. Talvez a obra mais extraordinária do homem seja a Golden Gate, aquela ponte, uma coisa fantástica. 1,2 km de vão tupindo em cabos de aço e estrutura metálica, né? A nossa Estação da Luz, né? A gare central é toda metálica. Só que até então esse aço vinha todo de fora, vinha importado. Porque era feito normalmente na Inglaterra, na Bélgica, na Noruega, na Alemanha. Mas a ideia de construir a nova capital do país inteiramente em aço não foi levada adiante. E a nova capital foi construída em concreto. Mas foi na construção de Brasília que o país percebeu que ainda não produzia aço suficiente para atender suas ambições de desenvolvimento. Toda a parte daqueles edifícios dos ministérios, aquilo é tudo estrutura metálica montada pela FEM, mas que a estrutura veio toda dos Estados Unidos. O Brasil vivia uma verdadeira fome de aço. Produzia mais de 1 milhão de toneladas por ano. E tinha que importar mais 250 mil toneladas. A demanda brasileira para a produção de automóvel, de geladeiras, eletrodomésticos, enfim, era para materiais de pouco peso, de pouca dimensão. Então, para a indústria da construção civil, nós não tínhamos produção interna no país. Por isso, o governo militar, que assumiu o poder em 1964, iria investir ainda mais no crescimento da produção de aço nacional. Há quase 3.200 anos, o Mar Vermelho se abriu para que Moisés pudesse atravessá-lo. Os hebreus diziam que era um milagre de Deus. Há quase 700 anos, Santa Clara usou um exército de cigarras para defender seu convento de uma invasão germânica. Os católicos diziam que era um milagre da fé. Há quase 40 anos,
O governo brasileiro obteve do Banco Interamericano de Desenvolvimento o maior empréstimo que já tinha sido concedido a um país da América Latina e criou um ambicioso programa de metas e bases para o Brasil. Os militares diziam que era um milagre econômico. Houve, no período dos militares, uma euforia do Brasil potência. Nós somos os maiores, melhores e temos que ter a maior produção de aço do mundo. O programa de metas e bases coordenava cerca de 200 projetos que eram considerados prioritários para o desenvolvimento do país. E alguns brasileiros podiam sentir os resultados do programa dentro da cozinha da sua própria casa. E todas as novidades que entravam na casa dos brasileiros eram fabricadas com aço nacional. O governo militar adotou um programa para frear a importação dos produtos que tivessem um similar nacional e passou a tratar a siderurgia como um setor estratégico. E foi criado um organismo chamado CONSIDER, Conselho da Siderurgia, que aprovava projetos mirabolantes, lindos. O Maranhão, como sempre, queria criar uma usina siderúrgica à base do coco de babaçu, da casquinha do coco de babaçu. O senhor imaginou quanta gente teria que ficar quebrando coquinho para depois pegar esse coquinho e fazer carvão? E assim, a produção de aço nacional ia se transformando em um instrumento político. Em todas as companhias estatais foram colocados oficiais que eram os chamados, vou dizer um palavrão, assessor de porra nenhuma. O Consider criou a Siderbras, uma holding que tinha o objetivo de controlar todas as siderúrgicas estatais e fomentar a produção de aço nacional. Talvez se não tivesse os militares não teriam avançado pela lógica de falar, olha, mesmo com resultados financeiros insatisfatórios, tem que ser mantido pela lógica de ser estratégico. É um assunto estratégico exatamente porque, na verdade, ele é um componente fundamental e indispensável no avanço do processo industrial. Mas ele não deixou de ter importância e ganhou uma nova importância hoje com a presença de uma demanda aquecida por produtos siderúrgicos, né, de várias naturezas. O governo começou a buscar mais empréstimos no exterior para poder construir novas usinas. O crescimento baseado em empréstimos externos empurrou o país para dentro de uma grave crise. Era o fim do milagre econômico. Em 1981, o Brasil teve que pedir ajuda ao Fundo Monetário Internacional. Pela primeira vez, desde 1946, quando foi inaugurada a usina de Volta Redonda, a produção nacional de aço parou de crescer. Sem investimentos do Estado, as usinas começaram a exportar seus produtos a preços muito baixos. Era a única forma de tentar manter a produção e minimizar os efeitos da crise. Mesmo assim, no final de 1980, mais de 41 mil metalúrgicos estavam desempregados apenas no estado de São Paulo. E os trabalhadores se mobilizaram para proteger seus direitos. Os sindicatos se tornaram instituições mais fortes. O sindicato de metalúrgicos de Volta Redonda se tornou um sindicato muito forte. E aí começaram a questionar coisas que antes não eram questionadas. O maranhense José Sarney foi o primeiro civil a assumir a presidência da República depois de 2 décadas de regime militar. O novo governo não conseguiu controlar a profunda crise econômica que o Brasil atravessava. As paralisações dos trabalhadores se multiplicavam pelo país. E em novembro de 1988, foi a vez dos funcionários da CSN. Uma coisa que a gente nunca ouviu falar de greve. Greve aqui não fazia parte da nossa realidade. A usina foi ocupada por mais de 3 mil manifestantes. As tropas federais invadiram a CSN para tentar conter o movimento. Uma coisa que ninguém nem conseguiu entender muito bem
Como que pode ter acontecido aquele nível de violência numa cidade que era calma e tranquila e onde se trabalhava diuturnamente, 24 horas por dia, e todo mundo era feliz porque trabalhava, era feliz porque tinha o seu emprego, né? Não tinha a preocupação de perder o seu emprego amanhã. O conflito terminou com a morte de 3 funcionários da usina. Então, desarrumou a casa. Essa greve desarrumou e a desarrumação não conseguiu chegar a bom termo, não. A década de 80 ficou conhecida como a década perdida para a economia brasileira. O Estado endividado não tinha condições de investir no crescimento do país. E a siderurgia nacional não conseguia manter sua qualidade e produtividade sem investimentos. Era o fundo do poço para o setor siderúrgico no Brasil. Pela primeira vez na história, a Companhia Siderúrgica Nacional atrasou o pagamento de seus funcionários e deixou de honrar compromissos com seus fornecedores. Porque ela vinha anos a fio no vermelho, em dívidas, acumulando dívidas, acumulando dívidas. Os fornecedores já não queriam mais fornecer aqueles que ainda suportavam sobreviver, porque muitas empresas quebraram por causa da CSN. No que ela não pagava, né, a empresa não suportava. O alagoano Fernando Collor foi o primeiro presidente eleito por voto direto desde Jânio Quadros. A equipe formada pelo novo presidente para governar o país não acreditava na possibilidade de recuperação das siderúrgicas estatais. A ministra da Economia, Zélia Cardoso de Mello, chegou a mencionar diversas vezes a possibilidade de abandonar a CSN e deixar a empresa quebrar para poder então fechá-la. Essa possibilidade assustava os moradores de Volta Redonda. O próprio prefeito da cidade, de tempos atrás, acho que de 20 anos atrás, dizia muito claramente uma coisa que, na verdade, expressa um pouco do que eu estou falando. Gente, a gente tem que cuidar da gente, porque um dia a CSN pode faltar. E poderia ter faltado, por exemplo, por ocasião do governo Collor. E como se ficaria isso aqui? Mas o governo não fechou a CSN e nem investiu em sua recuperação. O governo simplesmente abandonou o setor siderúrgico. Sem verba para pesquisa e manutenção, a cada ano as usinas se tornavam mais obsoletas. Porque elas não tinham capacidade de sobrevivência como empresa enquanto continuasse estatal, não porque fossem mal geridas, mas fundamentalmente porque o preço que o governo impunha não era economicamente viável. A privatização tornou as empresas mais competitivas, elas buscaram aperfeiçoar seus processos de produção, reduzir os custos. E assim, as siderúrgicas foram finalmente incluídas no Programa Nacional de Desestatização, junto com o setor petroquímico e o setor de fertilizantes. A partir do momento que a indústria siderúrgica deixa de ter o caráter estratégico como fornecimento de artefatos bélicos, e a partir do momento de que essa indústria metalmecânica já está consolidada, é de se esperar que o Estado, em maior ou menor grau, resolva sair ou definitivamente ou gradativamente da atividade, que aconteceu na grande maioria dos países, exceto alguns poucos asiáticos que ainda continuam tendo empresas estatais. A Uzi Minas foi escolhida para ser a primeira siderúrgica estatal levada a leilão em 1991. E o leilão ocorreu sob um verdadeiro clima de guerra. Em pouco mais de 2 anos, foram privatizados 65% da capacidade produtiva nacional de aço. Passados 13 anos, não resta dúvida que foi muito bom para o setor e mesmo para os consumidores, para o país como um todo. Depois da privatização, sem sombra de dúvida, a empresa cresceu, se tornou mais ágil e gerou mais riqueza, né, para o país. Então, essa mudança foi essencial, primeiro, para manter a CSN viva, como até hoje está, e, sobretudo, para mostrar quanto era importante essa atividade ser exercida pela iniciativa privada e não pelo governo, que, evidentemente, ao cuidar de produção de aço, sem dúvida alguma, deixava de cuidar de coisas essenciais para a população. Começava uma nova fase para a produção brasileira de aço.
Novos desafios de crescimento, competitividade, modernização, que foram enfrentados pela siderurgia nacional. Ao mesmo tempo em que privatizou as siderúrgicas estatais, o governo iniciou um processo de liberalização do setor. O governo deixou de controlar o preço e o destino da produção siderúrgica nacional. Se você queria comprar aço da Companhia Siderúrgica Nacional, você só fazia em determinadas áreas e através de determinados grupos ou pessoas. Os tributos sobre a importação de tecnologia para as usinas foram reduzidos. As empresas puderam, então, investir na modernização da sua produção. Sair de uma dependência tecnológica, financeira, econômica do passado, né, em que aquela siderurgia que estava sendo implantada no Brasil, claro que ela tinha um certo nível de modernidade, mas não era uma siderúrgica de nível competitivo. Os novos investimentos trouxeram soluções mais modernas para o controle do impacto ambiental, que é inerente à produção siderúrgica. A siderurgia, ela é por natureza uma atividade pesada, atividade agressiva com relação à questão do meio ambiente, desde a sua origem, quer dizer, desde a origem da mineração, que é um ataque, vamos chamar assim, a um recurso natural. Todas as atividades de transformação que estão ligadas à siderurgia são pesadas, são atividades que envolvem calor intenso, intenso uso de água, intenso uso de energia, e tudo isso gera, evidentemente, um conjunto de impactos ambientais potenciais muito grande. Então, claro que ao se retirar um minério da superfície, nós estamos alterando o equilíbrio existente naquele local, naquela superfície. Mas isso, bem da verdade, ocorre com todas as atividades humanas. A sociedade humana, ao construir uma casa ou para sobreviver, para viver, sobreviver, ela afeta, ela sempre, continuamente está afetando o meio ambiente no seu entorno. Uma parte da poluição de lugares brasileiros como Cubatão e outros esteve ligada à siderurgia. Mas a pressão da sociedade na direção de que fosse controlado aqueles focos de geração de poluição foi perfeitamente respondido por essas grandes empresas. No processo siderúrgico, você tem um processo inicial em que você separa do carvão o gás. Você retira esse gás e transforma esse carvão numa pedra muito rígida, muito dura, chamada coque, que é utilizada no alto forno, né? Esse gás era um gás que antigamente era queimado na atmosfera, naquelas chamas, aqueles queimadores na atmosfera. Hoje em dia, por exemplo, no caso da CSN, esse gás gera 66% da energia que nós consumimos dentro da fábrica. Produzir envolve boas práticas industriais, boas práticas ambientais, boas práticas com os empregados, boas práticas sociais. Se você não tem esse conjunto, você está fora do mercado. Cada vez mais essa questão da responsabilidade social, ela vai se tornando, ela vai se integrando nas próprias políticas empresariais. Quer dizer, as empresas cada vez mais, elas têm consciência de que agir bem dá lucro. A modernização das siderúrgicas brasileiras fez com que a produção de aço nacional atingisse um nível de competitividade mundial. A CSN, quando foi construída, nos anos 40, a capacidade instalada dela era 270 mil toneladas. Hoje a mesma CSN tem uma capacidade de 6 milhões de toneladas. Uma mesma empresa que produzia 270 está produzindo 6 milhões, é sinal de que muita coisa mudou. A privatização trouxe mudanças estruturais profundas para as siderúrgicas brasileiras. Algumas empresas passaram a integrar grandes grupos transnacionais, enquanto outras expandiram suas atividades para fora do país. Você está vendo que esse é o momento de compras, de fusões e aquisições, né? Os asiáticos estão numa estratégia de expansão das suas empresas e eles têm como projeto, né, tornar suas empresas transnacionais, e o Brasil precisa responder a esse desafio. O Brasil produz hoje uma grande variedade de produtos siderúrgicos elaborados com auxílio de tecnologias modernas. No setor automotivo,
nossas usinas desenvolvem aços para diminuir o peso e aumentar a segurança dos veículos. Nós estamos desenvolvendo materiais que nos protegem, aços que nos protejam. Por exemplo, numa colisão, existe um desenvolvimento da chapa de aço de maneira que ela se deforme, a chapa de aço, absorvendo energia do impacto. No setor de embalagens, as siderúrgicas nacionais criam produtos específicos para atender às necessidades de cada cliente. Qualquer lata de conserva que você encontra no supermercado, à exceção ainda da lata de bebida, que você ainda tem a presença do alumínio, todas elas são feitas de aço. Todas, sem exceção. O próximo desafio para as usinas nacionais no setor de embalagens é ampliar a participação do aço no mercado de latas de bebidas. Essa lata, que na verdade que é chamada lata de 2 peças, onde você tem a bebida carbonatada, você tem ali a presença, no Nordeste hoje, a absoluta presença do aço. Como também na Europa. A Europa, por exemplo, bebe sua cerveja, bebe seu refrigerante através de lata de aço e não de alumínio. No setor da construção civil, existe uma barreira cultural a ser vencida. O país nunca teve a tradição de fazer construções em aço puro. Cabe ao arquiteto explorar o que cada material oferece como possibilidade, né? Os materiais não são interessantes ou não em si, né? Eles são exatamente no uso que cada arquiteto pode fazer do material. Isso é fundamental, né? Como é que o material rende a um certo tipo de desenho. O Brasil usava mais o concreto, mas hoje em dia você já está usando estruturas metálicas com maior frequência. Recentemente a gente tem obras notáveis para ver, né? Como a praça, o pórtico da Praça do Patriarca do Paulo Mendes da Rocha, que é todo feito ali com as peças metálicas. Uma espécie de elogio a tudo isso. Digamos, uma certa Torre Eiffel, né? Para nós, metálica. Eu nunca forcei fazer um edifício que pode ser feito uma outra tecnologia de uma maneira correta para transformá-lo em aço. Nunca fiz isso. O que tem, isso sim, a possibilidade de você fazer obras rápidas, com tecnologia correta, sem desperdício, com uma grande velocidade de produção, isso é muito importante. Você produz as peças nas indústrias e leva essas peças prontas e apenas monta no canteiro de obras. Então, digamos, é um processo, uma técnica de construção muito racionalizável, já dentro de uma lógica industrial. Você começa a evitar desperdícios, começa a ter que trabalhar com tecnologias concebidas e não mais no improviso da obra, né? Você começa a ter que planejar a obra. Mais de 130 anos depois de conquistar o mundo, o aço ainda é um dos materiais mais presentes em nossa sociedade devido à sua enorme versatilidade. O aço é, sem dúvida, uma das coisas que nunca vai mudar, no sentido de que vai sempre ser necessário. E sempre vai ser disponível, porque embora você retire matérias-primas naturais que não são necessariamente renováveis, existe muito minério de ferro. E depois, o aço é talvez o mais reciclável de todos os produtos da indústria moderna. Essa possibilidade de fazer com que esse material seja reutilizado me parece ser um caminho riquíssimo para o país. Seu fogão ficou velho, certo? Você pega, vende ele para o carrinho do ferro velho, que vende para o sucateiro, que vende para a siderúrgica, que derrete e faz aço novo, novíssimo em folha. Mais da metade dos tipos de aço que são utilizados atualmente não existiam há 15 anos. E novos produtos siderúrgicos continuam sendo desenvolvidos pelos pesquisadores para atender às necessidades do mercado. Uma coisa que se repete muito no setor é o aço é o principal concorrente do aço. Então, eu vou sempre ter pesquisa, está muito longe de ter qualquer estagnação tecnológica. Hoje, então, uma das modas que está em cartaz é a fabricação
o aumento da resistência mecânica do aço através da diminuição do tamanho dos cristais que existem dentro do aço. Quanto menor o tamanho do cristal, maior a resistência do aço. Só que tem problemas, a gente não consegue fazer um aço que tem um tamanho de cristal menor do que 2 microns, 2 milésimos de milímetro. Então tem gente pelo mundo afora, inclusive no Brasil, inclusive um projeto que junta pesquisadores cariocas e paulistas buscando esse desenvolvimento, certo? De como aumentar a resistência do aço através da diminuição do tamanho do cristal que existe dentro da chapa. As siderúrgicas nacionais e as universidades brasileiras investem em pesquisas, chegando a resultados expressivos, principalmente no setor de aços elétricos. Não são tantos os centros pelo mundo que continuam pesquisando os aços. Isso, então, nos dá uma oportunidade, né? Quer dizer, o Brasil tem a oportunidade de ser um país que leva a evolução do aço para frente. A siderurgia brasileira atravessou dificuldades desde sua criação, venceu obstáculos e chegou ao novo século como uma das mais competitivas do mundo. Maior exportador de minério de ferro, portanto, digamos, de minério de aço do mundo. O Brasil é um grande produtor de aço, é um grande exportador de aço, então tem uma vocação nesse sentido. As usinas nacionais se beneficiam do excelente minério de ferro que se oferece em quantidades abundantes ao longo do território brasileiro. A produção nacional de aço é favorecida também pela proximidade entre as fontes de matéria-prima, as usinas e os portos. É por isso que o nosso produto, quando chega, por acaso, no exterior, ele chega a preços bem mais competitivos. Portanto, do mesmo jeito que é difícil imaginar um mundo hoje sem aço, também é quase impossível pensar no Brasil sem o seu setor siderúrgico. Volta Redonda, juntamente com a Petrobras e mais tarde com o desenvolvimento das outras siderúrgicas estatais, foram decisivas para que o Brasil alcançasse o grau de desenvolvimento industrial que tem hoje. Existem algumas coisas que nunca vão mudar nesse país. O carnaval vai ser sempre no começo do ano. E as mulheres vão continuar usando biquíni nas praias. Mas existem outras coisas que podem ser mudadas no Brasil. E Getúlio Vargas acreditava nisso quando decidiu industrializar o país, dando início à produção de aço nacional. Um alto forno, por exemplo, ele jamais pode ser desligado. Eu não sei quando vai fazer um processo de conservação, mas isso ele sempre está sendo, ele sempre está operando, ele sempre está vivo. E é isso que representa, como eu lhe falei, essa chama de progresso, essa chama de desenvolvimento, essa chama de alegria, numa produção que você sabe que vai alcançar a todos nós brasileiros.